Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação textual para vocês. A gente volta nessa videoaula com mais uma proposta de atividade. Espero que vocês estejam bem em casa, a pandemia ainda não acabou, infelizmente. E esse ano a gente vai encerrar assim mesmo de maneira remota, né? Então, é o que a gente tem para nos ajudarmos mutuamente e espero que você possa estar aí fazendo a sua parte também. Então, vamos para a nossa acolhida, né? Um momento que a gente vislumbra na nossa escola, muito importante. E eu tenho como texto para vocês hoje, né, uma reflexão ela é muito importante, que ela fala sobre correspondência para Deus, tá bom? Então vamos ouvir. Trocar mensagem nos proporciona aproximação, seja com amigos, familiares e com Deus também é assim. Como tem sido a sua comunicação com Deus? Há alguns anos, uma carta gerava ansiedade no remetente. Enquanto a mensagem ia, a resposta retornava. Depois, os e-mails e as redes sociais explodiram na sociedade e a comunicação online virou uma febre mundial. Embora muitas vezes a interação seja frustrada pela falta na conexão. Comumente, a tecnologia de ponta nos dá uma rasteira. Quem não teria como contar algumas situações como, por exemplo, com Deus, a comunicação é diferente. Não precisa de carteiro nem de internet. A mediação terceirizada é descartada, o contato é direto. No entanto, exige fé, simples e sem artefatos. Que tal ajoelhar-se no quarto e simplesmente fechar os olhos e conversar com Deus? Talvez pareça loucura para a sociedade atual, tendo uma agenda a cumprir, um projeto a entregar, um e-mail a enviar, mensagem a visualizar, fotos a postar. Não estou com tempo para enviar correspondência a Deus. É bem assim mesmo. Já não temos tempo para sentir o perfume das rosas, apreciar a neblina cair no fim da tarde, fazer piquenique em família, tomar banho de chuva, nem de tomar café com um amigo. Nunca fazemos isto. Também não temos tempo de silenciar o coração, acalmar a mente e contemplar Deus. Não se vive bem assim. É preciso ter tempo. Reorganizar as prioridades é fundamental para reestruturar a nossa vida. Mandar correspondências para Deus é uma prioridade. Ele recebe, ele escuta, ele responde, Deus visita. Deus visita os seus amigos. Porém, a amizade requer diálogo, confiança, intimidade. Nunca é tarde para entendermos isto, nem para iniciarmos uma conversa com Deus. Ele não nos vira as costas nem nos deixa falando sozinhos. Deus nos escuta. Se assim o fizermos, saberemos que o diálogo com Deus abre portas. Haverá direcionamento nas decisões, segurança frente aos desafios da vida, sabedoria nas relações e calmaria em tempos de guerra. Haverá paz. Somente Deus lhe traz isto. E ainda não é tarde para enviar correspondências àquele que guarda ansiosamente as suas palavras. Ele quer te responder, criar laços e ser seu amigo. Ele aguarda uma correspondência sua. Não é hora de enviá-la? Escreva para Deus. Então, a proposta da nossa acolhida de hoje é de que vocês possam buscar verdadeiramente essa proximidade e amizade com Deus. Aí nós vamos para a indicação da nossa agenda. A gente começa a correção módulo 4, Cartoon, páginas 22 a 29. O trânsito das cidades pode ser muito perigoso se as leis não forem respeitadas. Por isso, motoristas, ciclistas e pedestres devem fazer sua parte para manter a segurança de todos. A seguir, você vai ler um artigo de opinião sobre o comportamento das pessoas nesse ambiente. Leia o título do artigo. Qual você acha que será a opinião do autor em relação ao assunto abordado? Você vai dizer se ele concorda, se ele não concorda, você vai colocar o que você achar adequado, mas tem que responder esse item. Precisamos falar sobre o trânsito, né? A gente vai fazer a leitura visual da imagem, né? Das informações, página inicial sobre mais. Siga nas redes sociais. Comente, né? Todos esses caracteres, esses itens que está presente aí, né? Nessa página. Precisamos falar sobre o trânsito. Vamos lá. Quando pensamos em trânsito, sétimo ano, imediatamente lembramos das cidades grandes, com seus arranha-céus, semáforos e muito estresse. Sim, estresse. Afinal, em horários de pico, é quase impossível não ficarmos mais ansiosos e agitados. Muitas pesquisas mostram que esse estresse gerado no trânsito tem prejudicado a nossa qualidade de vida, capacidade de julgamento e causado irritabilidade.
Contudo, a pergunta que devemos fazer é: será que o problema está só na escassez de transportes públicos, no acúmulo de automóveis ou na forma como nos relacionamos no trânsito? Nós sabemos que o interesse em melhorar as políticas de infraestrutura em nosso país é deficitário. No entanto, a cada ano, o número de acidentes, seja nos centros urbanos ou nas estradas, tem aumentado significativamente. E isso não se deve apenas à má vontade dos governantes em melhorar a situação. Quem tira carteira de habilitação, tornando-se apto a dirigir, ouve de seu instrutor: não existe acidente, mas imprudência. E é verdade. Quantos acidentes poderiam ser evitados se os sinais de trânsito, as vias de mão dupla e única, o pedestre e o ciclista fossem respeitados? Com a falta de sinalização, o motorista, o pedestre, o ciclista não sabem para que lado o condutor de determinado veículo vai. São tantos os fatores que geram estresse no trânsito que certamente, se você e eu sentássemos agora para um café, teríamos muitas histórias para compartilhar. É, portanto, um problema comportamental. Há homens que insultam mulheres no trânsito simplesmente por elas serem mulheres. Há jovens que reclamam dos idosos justamente por serem idosos. Há quem não respeite o outro que tem um veículo mais simples ou mais antigo. Manias do trânsito que mais parece falta de educação. Podemos refletir sobre diversas questões nesse tema. Fatores emocionais e psicológicos, por exemplo, afetam em muito o condutor. Por desatenção, porque estava pensando na bronca que levou do patrão, por exemplo, o motorista pode passar o sinal vermelho e causar um acidente que mudará a sua vida e a de outro para sempre. Alguns segundos de desatenção e toda uma história modificada. O uso do celular ao longo do trajeto, tomara que você não esteja lendo esse texto em seu celular enquanto dirige. A falta da cadeirinha no carro ou sem uso incorreto, a não ser usado do cinto de segurança, a não utilização do cinto de segurança, do capacete ou de outros equipamentos de segurança, são fatores que, a depender das circunstâncias, podem se transformar em uma fatalidade. É verdade que os governos podem continuar criando leis e medidas ainda mais duras, mas, se não mudarmos a direção das circunstâncias, os reflexos de nossas más ações no trânsito prosseguirão, matando inocentes. Pela nossa má conduta, estamos no 5º lugar no ranking de países que mais matam no trânsito de todo o mundo. Projetos como o Maio Amarelo e Não Foi Acidente são importantes para a conscientização dos riscos de que nossas más condutas podem acarretar. Porém, não podemos parar apenas nessas reflexões pontuais, mas também agir. Será que demoraremos tanto tempo para compreender que nossas ações irresponsáveis no trânsito podem matar? Evelyn Maia, mestre em Estudos de Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina. O que você achou? Né? Aí tem os emojizinhos, né, que você vai clicar aí de marcar aquilo que você mais gostou, tá bom? Aí nós vamos para a página 24. A interpretação oral você responde, mas você não copia as perguntas, tá bom? Qual a ideia central apresentada nesse artigo de opinião? A ideia de que o problema do trânsito está no comportamento das pessoas. A opinião da autora em relação ao assunto abordado no artigo é a mesma que você tinha imaginado antes da leitura? O que vocês acham? Né? Aí é de cada um. Para uma boa convivência com os colegas da turma, respeite a opinião deles, mesmo que seja diferente da sua. Né? O respeito pessoal ele é tudo. Você concorda com a opinião da autora? Né? E você, se sim, com respeito às opiniões em relação ao que foi apresentado, pode citar. E se não, você também vai justificar. Interpretação escrita. As pessoas que escrevem e publicam artigos posicionando-se criticamente em relação ao assunto são chamadas de articulistas. Quem é articulista desse artigo? Evelyn Maia. Em que pessoa do discurso foi registrado esse artigo? Primeira pessoa do plural. Que registro ela empregou nesse texto? Registro formal. Por que a articulista emprega uma frase interrogativa ao final do primeiro parágrafo? Para enumerar os fatos relacionados ao comportamento das pessoas no trânsito, para levar o leitor a refletir que o comportamento das pessoas é a principal causa dos problemas gerados no trânsito, para apresentar ao leitor dados sobre as consequências dos problemas relacionados ao trânsito, para levar o leitor a refletir que o comportamento das pessoas é a principal causa dos problemas gerados no trânsito. Releia um trecho do texto. Quem tira carteira de habilitação, tornando-se apto a dirigir, ouve de seu instrutor: não existe acidente, mas imprudência, e é verdade.
Quantos acidentes poderiam ser evitados se os sinais de trânsito, as vias de mão dupla e única, o pedestre e o ciclista fossem respeitados? Esse trecho, a articulista somente expõe um fato ou ela também apresenta sua opinião? Além de apresentar o fato, ela expõe sua opinião ao escrever a frase e é verdade. Com que intenção o articulista emprega os parênteses nesse texto? Para acrescentar uma informação em relação ao que foi apresentado anteriormente, ou seja, explicar que uma pessoa somente se torna apta a dirigir após tirar a carteira de habilitação. Há momentos em que a articulista fala diretamente com o leitor. Sublinhe os trechos no texto em que isso acontece, né? Em que ela fala diretamente com o leitor. Aí tá lá. Vamos lá. São tantos fatores que geram estresse que certamente se você e eu sentássemos para tomar um café, teríamos muitas histórias para compartilhar. Tomara que você não esteja lendo esse texto em seu celular enquanto dirige. E pode ser essa também. Tá bom? Ok? Por que ele utiliza essa estratégia? Né? Para envolver o leitor no texto a fim de convencê-lo a concordar com a opinião exposta. Para que o leitor identifique facilmente os problemas relacionados ao trânsito? Não. Primeira opção. Para envolver o leitor no texto, a fim de convencê-lo a concordar com a opinião exposta. No quarto parágrafo, para defender suas ideias, Evelyn Mayer faz uso de um tipo de argumento. Que tipo de argumento é esse? Argumento de exemplificação. Copie um trecho que justifique sua resposta. Há homens que insultam mulheres no trânsito simplesmente por elas serem mulheres. Há jovens que reclamam dos idosos, justamente por serem idosos. Há quem não respeite o outro, que tenha um veículo mais simples ou mais antigo. Então, essas também são sugestões. A articulista indica alguns fatores que costumam afetar os condutores de veículo. Que fatores são esses? Emocionais, econômicos, políticos ou psicológicos? Olha, é importante que vocês atentem. Que fatores? Então, mais de um. A gente vai marcar os emocionais e os psicológicos. Conforme citado por ela, de que forma esses fatores influenciam no comportamento dos condutores? A pessoa pode ficar desatenta, pensando na bronca que levou do chefe, por exemplo, e passa pelo sinal vermelho, provocando um acidente. Além dos fatores comportamentais, ela enumera algumas ações irresponsáveis praticadas pelos condutores de veículos. Quais são essas ações? O uso de celular ao longo do trajeto, a falta da cadeirinha no carro ou seu uso incorreto e a não utilização de cinto de segurança, do capacete e de outros equipamentos de segurança. Repetindo essa, olha aí. O uso do celular ao longo do trajeto, vírgula, a falta da cadeirinha no carro ou seu uso incorreto, vírgula, a não utilização de cinto de segurança, vírgula, do capacete e de outros equipamentos de segurança. Aí a sétima questão. Observe o anúncio da propaganda abaixo, né? Então é importante que você observe como um aluno investigador, como um aluno curioso, como um aluno, né, que vislumbra o trato com a leitura. A qual movimento citado pela articulista no artigo relacionado a esse anúncio? Ao movimento Maio Amarelo. Qual é a proposta desse movimento? Chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Assinale a alternativa que corresponde ao significado da cor escolhida para representar esse movimento. Então, aqui você vai interagir, né, com o texto. Olha aí. O amarelo foi escolhido pois essa cor simboliza a harmonia entre as pessoas no trânsito. O amarelo foi escolhido pois essa cor simboliza a atenção que as pessoas devem ter no trânsito. O amarelo foi escolhido pois simboliza o entusiasmo das pessoas no trânsito. E aí, qual a opção? Então, vamos lá. O amarelo foi escolhido pois essa cor simboliza a atenção que as pessoas devem ter no trânsito. Então, segundo quadrinho. Bom, oitava questão. O articulista finaliza seu artigo com a seguinte pergunta: será que demoraremos tanto tempo para compreender que nossas ações irresponsáveis no trânsito podem matar? Por que ele utiliza essa estratégia? Para levar o leitor a continuar refletindo sobre o problema apoiado no artigo. Ele lê esse trecho do artigo. São tantos os fatores que geram estresse no trânsito que certamente, se você e eu sentássemos agora para um café, teríamos muitas histórias para compartilhar. É, portanto, um problema comportamental. Há homens que insultam mulheres no trânsito simplesmente por elas serem mulheres. Há jovens que reclamam dos idosos justamente por serem idosos.
Há quem não respeite o outro que tem um veículo mais simples ou mais antigo. Manias do trânsito que mais parecem falta de educação. Com que objetivo a palavra em destaque foi empregada nesse trecho? Para concluir e afirmar a posição da autora em relação ao que foi apresentado anteriormente. Em relação à publicação do artigo, responda as questões. Em que veículo ele foi publicado? Ele foi publicado no blog Palavrinhas. Em que outros veículos do gênero artigo de opinião costuma ser publicado? Jornais e revistas impressos e digitais. Identifique quais parágrafos são referentes às seguintes partes do artigo. Então, essa parte aqui é muito importante, porque você vai identificar as partes, né, dos parágrafos que são referentes às segundas partes do artigo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vamos lá. Introdução, primeiro parágrafo, né, me refere-se à introdução. O segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafo, o desenvolvimento. E o último, a conclusão. Certo? Repetindo aí para vocês. O primeiro refere-se à introdução. O segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafo ao desenvolvimento. E o último, a conclusão. De que forma esse artigo de opinião se relaciona ao cartoon apresentado na leitura 1? Os dois, né, expõem de forma crítica o comportamento das pessoas como um dos principais fatores dos problemas do trânsito, certo? E aí nós vamos aí para uma análise. O artigo de opinião, né, é um texto, veja bem, cujo objetivo é apresentar o ponto de vista do autor. Então, todos nós temos uma opinião. Então, essa opinião, ela não precisa ser aclamada por todos, mas ela deve ser respeitada. Eu tenho a minha opinião, você tem sua opinião, elas nem sempre vão ser iguais. A gente vive hoje esse momento de escolha de opinião. Cascavel, né, vive um momento político. Há pessoas que apoiam um candidato, há pessoas que apoiam o outro. Então, cada um tem sua opinião. Tem sua justificativa por a sua adesão a A ou a B. Então, cada decisão desse tipo, ela deve ser respeitada. Olha aí. O artigo de opinião é um texto cujo objetivo é apresentar o ponto de vista do autor sobre determinado assunto, a fim de convencer o leitor por meio de estratégias argumentativas. Brigar, gritar, bater, chorar não são estratégias argumentativas. O choro, bater a porta, rasgar as coisas, quebrar, isso não é justificativo, isso é descontrole emocional, precisa de tratamento, é outra coisa. Ah, eu tenho raiva, eu desconto em todo mundo, sou grosseiro com todo mundo. Isso é outra coisa, não é argumento, né? Argumento é palavras, exemplificações, contextualizações de ideias. Então, se você fica com raiva e você não tem argumentos, você acha que argumento é chorar, gritar, bater da mão na parede, isso é desequilíbrio emocional, né? Você precisa, né, de uma outra medida para resolver os seus problemas. Você vai estar com dois problemas, né? Ele é estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão, escrito em primeira pessoa e costuma empregar o registro formal. Esse gênero pode ser veiculado em jornais, revistas e sites. É muito importante, pessoal, que a gente reconheça as características do gênero trabalhado. Olha, ele é estruturado em introdução, né, o corpo dele, a estrutura dele, desenvolvimento e conclusão. Geralmente ele é escrito na primeira pessoa e costuma empregar o registro formal. Então, a gente vai falar com gírias e com proximidade da nossa fala oral. O registro ele é extremamente formal. Esse gênero pode ser vinculado em jornais, revistas e sites, certo? E aí, com a indicação da nossa agenda, nós vamos ver o que nos aguarda, né? Só como orientação mesmo de leitura, a página 28, que fala sobre cidadania no dia a dia e mobilidade urbana. A mobilidade urbana é um grande desafio para as grandes cidades atualmente, pois o volume de veículos é muito alto. As formas de transporte urbano devem priorizar o coletivo e o meio ambiente. Veja o infográfico a seguir, que trata sobre esse tema. O Enem, né, já trabalha muito, gente, com essa questão de infográfico, né, para você ler e interpretar. Aí responda, né? Das formas de locomoção apresentadas no programa, qual você costuma usar mais, né? E você vai ver aí a resposta pessoal. Né? Caminhada, de bicicleta, transporte público, transporte de carga. Com base nas informações da página anterior, explique com suas palavras o que é mobilidade urbana. Em sua opinião, qual é a forma de locomoção que mais contribui para a melhoria da mobilidade urbana e a que mais prejudica? Né? Então,
Tudo é sua opinião, gente. Em sua opinião, como é possível melhorar a qualidade de mobilização urbana na cidade em que você mora? Né? Então, você analisa. O infográfico apresenta as formas de locomoção da mais preferível para a menos preferível. Você concorda com a ordem mostrada? Você concorda que menos para o mais, né? Os carros e as motos estão na fase da pirâmide. Por que esses veículos são considerados os meios de locomoção menos preferíveis? Qual a diferença entre esses veículos e meios de transporte público? Né? Aí pede para você reler e você vai responder, tá certo? Você vai responder dando sua opinião, mas tem que responder. Não precisa copiar perguntas, apenas ter todo o cuidado de responder. Então, a nossa videoaula encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula. Fique em casa. Um abraço carinhoso.